Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 25, com relação a filhos que Abraão teve com uma mulher de nome Quetura. E a Bíblia diz assim: e ela lhe deu à luz a Zinrá, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Mas a palavra de Deus também diz aqui no capítulo 25 de Gênesis, nós lemos o versículo 2, agora o versículo 5 e 6. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, mas aos filhos das concubinas que tinha, deu Abraão presentes, e ainda em vida separou-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Irmãos, eu quero falar sobre essa questão da herança neste momento. Para você que está me vendo em qualquer lugar do Brasil ou em outro país, nós vamos falar sobre a herança de um filho da promessa. A Bíblia conta que logo após a morte de Sara, a mãe de Isaque, a Bíblia diz que Abraão, ele tomou ali um servo modelo, seu nome era Eliezer, e mandou ele com algumas recomendações a buscar uma mulher para Isaque, que tinha acabado de perder a mãe. Eu quero dizer para o meu irmão e para a minha irmã que esse Eliezer, ele é uma simbologia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem algumas simbologias na Bíblia: fogo, água e servo. É uma das simbologias do Espírito Santo de Deus, e também o óleo são simbologias do Espírito Santo de Deus na palavra, entre outras. Quando ele encontrou ali, eu quero resumir essa questão do encontro com Rebeca. Quando ele encontrou ali, ele tinha muito assunto, muitas recomendações para passar para aquela moça e para os pais dela e o irmão dela que estava ali. Mas a Bíblia diz que entre esses assuntos, o que de fato Eliezer estava empenhado era falar da herança do filho. A herança do filho, a herança de Jesus, que será repartida com os filhos de Deus, principalmente com os filhos da promessa. E ele começa a falar com aquele povo ali, com aquela família desconhecida até então, ninguém conhecia. Aquele povo estava no outro local, e ele diz: olha, Sara, a mulher do meu senhor Abraão, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu senhor. E a este deu ele tudo o que tem. A este Isaque, a este filho da promessa, Abraão deu tudo o que tinha. Mas ele contraiu outros casamentos, teve outros relacionamentos, e nasceu mais crianças e filhas e filhos. Mas eu quero falar sobre esses filhos de Quetura, que está aqui no capítulo 25 do livro de Gênesis. Depois de já conseguir uma noiva para Isaque, falando da herança,
falando que Abraão deu a ele tudo que tem, ou seja, deixou esses outros filhos de lado. Ele teve um outro comportamento com os outros filhos, uma outra atitude com relação a dividir a herança. Esses filhos das concubinas, Abraão teve um outro procedimento que era peculiar. Porque existia uma recomendação do Espírito Santo que filhos de escravas, filhos de concubinas, não herdaria com o filho da promessa, com o filho da livre. Ele a relacionou com Quetura. Essa mulher tomou Abraão, outra mulher cujo nome era Quetura. Uma surpresa. Nos surpreende nesses relacionamentos da parte do nosso pai na fé. Mas desse relacionamento nasceu 6 jovens. E a Bíblia traz aqui o nome deles em Gênesis 25, versículo 2. E ela lhe deu à luz a Zinra, Joksam, Medan, Midian, Gisbaque e Suá. 6 crianças que nasceram deste relacionamento. Agora, Abraão, ele tem um comportamento diferenciado quando vai abençoar, quando vai dividir o patrimônio dele, a herança dele. Ele sai fora da regra e tem um comportamento que surpreende a muitas pessoas. E surpreende a nós, os pregadores, os pastores da palavra de Deus. O título dessa ministração é Um a cada 100 anos. Esse é o título dessa mensagem. E o meu irmão e a minha irmã que está me vendo em qualquer lugar do Brasil vai entender isso. Porque o nome dessa ministração é Um a cada 100 anos. Pensa nas pessoas, nos filhos de Deus que estão vindo nas nossas igrejas. Os membros das nossas igrejas locais. Você que é pastor que está me vendo, você que é pastora que está me vendo nesse momento agora, em qualquer lugar que você esteja, onde que esteja a sua igreja, qualquer município brasileiro, você nota que entra na sua igreja aí muitas pessoas, muitos filhos, muitas filhas, mas na verdade há uma diferença entre essas pessoas que sentam nos bancos. Eles chegam, se assentam nos bancos das nossas igrejas locais. Você vê uma diferença brutal, enorme, de comportamento na vida dessas pessoas. Chegou um ponto na vida de Abraão, um momento que ele tinha que dividir. Ele tinha que fazer ali a divisão dos bens. E ele tem uma felicidade toda, sabe, uma felicidade realmente enorme, quando ele divide os bens aqui, no capítulo 25 do livro de Gênesis. Porque os filhos das promessas, eles estão sempre conosco. O filho da promessa, pastor e pastora, estão sempre com você. Eles estarão sempre com os meus pastores e as minhas pastoras de qualquer lugar do Brasil ou fora. Porque um filho da promessa, incondicionalmente ele vai estar do seu lado, do lado do teu altar, para estender a mão, e não tão somente para receber e arrancar uma bênção de Deus a qualquer custo, a qualquer preço. Chegou o momento
que Abraão chamou essas pessoas, esses filhos, e a Bíblia diz que ele começou, geralmente começava pelo primogênito, e vai chamando essas pessoas, eles vão se apresentando, e ele vai dando presentes a cada um deles. Presentinhos a cada um deles. E cada um deles vão ser despedidos, vão ser separados e vão tomar uma outra direção. Vão ser enviados para o Oriente. Eu me recordo de uma passagem no Novo Testamento, quando o Senhor, ele purificou 10 leprosos. E a Bíblia diz assim, que depois de uma palavra liberada no mundo espiritual, ele mandou eles ir a algum local e fazer alguma coisa, porque estavam debaixo da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, o Espírito Santo nos conta que indo eles foram limpos, foram purificados. Mas um deles voltou para agradecer. Este é o filho da promessa. Este é o filho da promessa, que ele não está satisfeito apenas com a cura do exterior. Ele tem algo dentro dele, no seu interior, no seu ser, que precisa ser curado também. E ele volta para o Senhor Jesus para agradecer e obter mais, porque Deus tem sempre mais para nós, queridos. O Senhor tem sempre uma bênção a mais para você, que você nem imagina, que nós não imaginamos, mas Ele tem sempre mais para nós. Ele voltou para agradecer e o Senhor disse, mas aonde estão as outras pessoas? Eram 10. E aqui voltou apenas um estrangeiro, parece que um samaritano. E cadê os outros? Porque os outros ficaram satisfeitos com a cura do exterior. Mas esse tinha algo dentro, por dentro, que precisava também ter o agir da mão de Deus para que ele pudesse de fato sair da presença do Senhor com a bênção completa. Esse não ficou satisfeito, vamos colocar assim, com um presentinho, mas ele voltou para agradecer a Deus pelo grande livramento daquela situação embaraçosa. Ele queria mais da parte de Deus e o Senhor tinha mais para ele. Abraão chama os filhos de Quetura e dá presentes. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. É a segunda vez na palavra que nós encontramos essa frase. Ele deu tudo o que possuía a Isaac, porque era o filho da velhice, era o filho da promessa. Deus tinha uma promessa especial com relação à vida desse menino, agora desse rapaz que já está com Rebeca, que já está casado, mas as promessas de Deus continuam sobre a vida dele. Abraão vai à sepultura, mas Isaac vai ficar, Ismael também, e eles vão sepultar o pai, e a promessa está sobre a vida de Isaac. A Bíblia diz assim, na palavra de Deus, ele chama o primeiro, que é filho das concubinas, dá um presentinho, e ele vê que aquela pessoa ficou satisfeito, e ele despede ele para o Oriente. Nenhuma posição, não é, da parte desse rapaz de protestar por receber presentinhos. As pessoas vêm na igreja e recebem algumas bênçãos, mas bênçãos menores, e vão embora e não voltam mais para as nossas igrejas porque estão satisfeitos com presentinhos. Não querem mais, parece que não tem mais nenhum anseio por uma bênção maior. Deus sempre tem bênçãos maiores para nós. Mas eles ficam satisfeitos com as bênçãos menores e vão embora. Parece que vem na igreja só para buscar uma bênção, mas não quer compromisso com o Senhor, com o dono da bênção. Não quer fazer uma aliança com nós, os pastores. Não quer estender a mão para os nossos altares no tocante a dízimos e as ofertas alçadas, ofertas de amor, aquele gesto de amor quando a pessoa estende a mão para
os nossos altares. Eles estão satisfeitos com presentes e vão embora. Assim aconteceu com o primeiro, com esse segundo rapaz, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. Abraão abençoou eles. Mas os filhos das concubinas que tinha, deu a Abraão presentes, mas sem nenhum protesto, eu insisto, da parte de qualquer um deles. Querendo mais, como nós aprendemos na palavra de Deus. Algumas pessoas que receberam uma bênção, mas não era exatamente aquilo que ela estava imaginando ou precisando, ou queria atender as necessidades, como o caso daquela mulher, aquela filha de Caleb, o seu nome é Axa, e ela voltou para o pai, e mesmo sem a participação, parece direta do marido, mas ela voltou para o Caleb, para o pai dela, e protestou. Ele disse: eu tenho rebanho, essa terra que o Senhor me deu é uma terra seca. E a Bíblia diz assim que o pai abriu o coração e deu para ela as fontes inferiores e superiores também, porque o Pai tem sempre algo a mais a dar para nós. Deus tem sempre uma bênção maior para nos abençoar. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, aonde vocês estiverem me ouvindo nesse momento. Abraão deu presentes para os filhos das concubinas que tinham, e eles foram felizes. E ainda em vida, separou-os do seu filho Isaque. Porque a bênção que Deus tem para você, filho da promessa, a bênção que Deus tem para você, filha da promessa, é maior. É muito grande. Deus tem algo importante para todos nós. Com certeza nós pregamos para a igreja que o melhor do Senhor, o melhor de Deus está por vir. Nós pregamos que a glória dessa segunda casa será maior do que da primeira, diz assim o Espírito Santo de Deus. Mas tem um Isaque também aqui, nessa história, que o Espírito Santo diz que depois que os outros se ausentaram, foram para o Oriente, enviados pela mão de Abraão, o pai, porque Abraão era pai deles, como era pai de Isaque. Eles eram irmãos legítimos por parte do pai. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram tão filhos de Abraão como Isaque. Tinha sangue na veia. Sangue do pai Abraão. Sangue do velho Abraão, do homem, que é o pai da fé. Pai na fé da igreja brasileira e da igreja de todos os tempos, pelo mundo afora. Mas então ele chama Isaque também. E eu fico imaginando a postura de Isaque. Porque Isaque estava com ele. Não é esse filho que recebe um presente e ruma para o Oriente feliz da vida e vai embora. Para não mais voltar, vai formar um outro povo, uma outra nação, em outro lugar, ignorado. Isaque está ao lado de Abraão. Mesmo rumo ao Monte Moriá, quando esse vai ser oferecido ali em holocausto por mando da parte de Deus, por orientação divina, Isaque sempre está ao lado do pai. Ele não fica contente com presentinhos. Ele está ao lado de Abraão incondicionalmente. Aconteça o que acontecer, se for para me colocar sobre um altar lá no Moriá e me sacrificar, me oferecer em holocausto, estarei ao lado do Senhor. Eu não vou embora, meu pai. Eu não vou te deixar, meu pai. Não me faça essa proposta, porque não te deixarei. Vou ficar ao lado do Senhor, como aquela moça Ruth, não é verdade? Ficou ao lado da sogra dela para o que desse e viesse pela frente, para o que acontecesse. Ela dizia: eu vou estar ao seu lado. Aí está pessoas definidas, pessoas decididas, que sempre está ao lado de pessoas que é importante para elas. Isaque não vai deixar Abraão. Está com Abraão, vai ficar com ele, vai sepultar ele quando Deus assim permitir, naquele momento. E foi isso que aconteceu, que nós lemos na palavra de Deus. Isaque é o companheiro. Isaque é o filho presente. Isaque é a simbologia desses crentes, dos irmãos, das irmãs que vêm nas nossas igrejas, mas que são filhos das promessas de Deus, que estão sempre junto conosco,
para o que der e vier. Não importa o que acontecer, eles estão sempre junto com nós, os pastores, pagando um preço. São filhos da promessa. Não estão contentes com presentes, não estão rumando para o Oriente, lugares ignorados, não. Vão sempre estar ao nosso lado. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, de qualquer lugar do Brasil, filhos, como de Quetura, essa mulher de Abraão, nasce 6 por barrigada. Filhos da promessa, é um a cada 100 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse é Isaac. Essa é a simbologia dos crentes nas nossas igrejas, que têm compromisso, que não estão contentes com a cura tão somente do exterior, mas que querem uma cura do interior também. Precisa, desesperado, de ser curado, ser tocado pela mão do Senhor por dentro, uma cura interior. E se fica ao lado do Pai até a sua partida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você pode nos abençoar, você pode continuar ouvindo a Rádio Dorcas Web. É muito fácil você achar a Rádio Dorcas Web, querido. www.ministeriop.com.br. É só você acessar, é o endereço da Rádio Dorcas Web. Você vai ser abençoado assim com sua família. E no YouTube nós temos dezenas desses vídeos. No YouTube, você clica lá, Maná Celeste é o canal livre, e dezenas de pregações, revelações como essa, para abençoar você e a sua amada família. Deus abençoe a todos e até a próxima.